30 de março de 2023. Voltamos à inovação do Consulado-Geral da Itália em São Paulo no agendamento da cidadania com o estabelecimento de uma espécie de fila da fila, com números controlados, não conhecidos, através do Prenota-me. Para continuar o debate, além de alguns nossos convidados habituais, como Cristiano Girardello, a Luciana Laspro e o Daniel Tadoni, contamos hoje com a participação do senador Mário Borghese, que representa a América do Sul no parlamento italiano. Há 6 meses falávamos com ele, inclusive, sobre problemas consulares. E é com ele que iniciamos as 4 chiacchiere de hoje. Senador Borghese, o jornal La Repubblica do dia 23, agora último, após dizer que a Farnesina está alarmada com os milhões de oriundos que vivem na América do Sul em busca da cidadania italiana, assegurou que consolati e tribunali italiani si apprestano a rendere assai ardua la conquista di una cittadinanza anaquata, isto é, os consulados e os tribunais italianos se preparam para criar muitas e sérias dificuldades à conquista de uma cidadania que ele diz aguada ou diluída, cuja lei, também segundo o jornal, precisa ser alterada. Mudanças como esta de São Paulo, senador, a seu aviso, já estariam colocando em prática essa nova estratégia da Farnesina? Buongiorno a tutti, sì, ho letto l'articolo, ma comunque quell'articolo è una opinione personale del giornalista che ha scritto quell'articolo. Non c'è stata nessuna comunicazione da parte del governo, da parte del Ministero degli Affari Esteri su tutto quello che commenta quel giornalista. Non c'è stato un comunicato ufficiale da parte del Ministero degli Affari Esteri, così che io credo soltanto che un'opinione personale del giornalista della Repubblica. In quel senso bisognerebbe chiedere al giornalista di quali sono le fonti sul cui lui crede che la Farnesina e i tribunali hanno detto quello, ma sia nel Ministero degli Affari Esteri sia nei tribunali non c'è stata nessun comunicato su quello che dice il giornale della Repubblica. Ok, muito obrigado, senador. Passamos então ao Girardello, que faz breve apanhado do que o senhor acabou de dizer em italiano. Vamos lá, Girardello. Ok, abraço a todos, ao ilustre senador, aos outros debatedores, ao Peron e à nossa audiência. Iniciando com um pequeno resumo do que disse o senador Borghese, ele acredita que a matéria jornalística esteja baseada numa opinião pessoal do jornalista que escreveu e que não há nenhum legame, pelo menos revelado, né? Aí já sou eu falando, um senador, entre a escrita do jornalista e os ministérios e os tribunais, tá? Basicamente, foi isso que o senador disse. Okay. No, in questo senso noi dobbiamo essere chiari, posso fare un punto. Okay. Sicuramente ci sono dei problemi in tutta la rete consolare, non soltanto del Brasile, sono in tutta la rete consolare sudamericana, ma non c'è un comunicato ufficiale da parte del Ministero degli Affari Esteri su quelle cose che commenta questo giornalista. Voi sapete che ci sono tantissimi brasiliani, argentini, sudamericani che fanno la sua pratica di cittadinanza per via giudiziaria e praticamente in meno di un anno la pratica viene risolta e viene emesso il decreto e cui viene riconosciuto cittadino italiano, così che in questo senso dobbiamo essere chiari, non c'è nessun comunicato da parte della Corte del Ministero della Giustizia né del Ministero degli Affari Esteri. Perciò credo che sia un'opinione personale del giornalista, sapendo anche che ci sono problemi in tutta la rete consolare perché non ci sono appuntamenti per fare il riconoscimento della cittadinanza. É exatamente isso, senador. Talvez que na minha pergunta eu exagerei pelo lado
do que disse o jornal, mas a pergunta tinha esse sentido também. O que o senhor vê? Como é que o senhor vê esse tipo de agendamento que adotou São Paulo agora? No, questo è un problema che noi come Maglie, in questo senso, voi sapete che fra poco faremo una manifestazione davanti al Consolato della Plata, vicino a Buenos Aires. Noi stiamo valutando anche di fare una manifestazione anche in Brasile. Qua si risolve prima vedendo e controllando la produttività dei consolati, perché la produttività non è omogenea. Ci sono uffici di cittadinanza, uffici di passaporti che hanno la stessa quantità di personale e la produttività è molto diversa, così che noi in questo senso dobbiamo, come sempre facciamo, chiediamo la produttività di tutta la rete consolare e poi dando più risorse umane, personali, impiegati ai consolati, perché voi sapete che la base, gli oriundi, la quantità di brasiliani di origine italiani sono tantissime, allora se noi non rafforziamo la rete consolare con più impiegati, così la gente capisce, noi abbiamo bisogno di personale, risorse umane, perché se no non possiamo offrire un servizio, ma anche abbiamo bisogno di consolati che fanno muovere la macchinaria e che abbiano una produttività omogenea. Ok, Girardello, por favor. O senador começa dizendo que o Maia, né, está pronto para fazer uma manifestação diante do consulado de La Plata, né, mas reconhece que, embora existam similaridades em termos de recursos e pessoal dentro de determinados consulados e ofícios consulares, né, e escritórios consulares, ainda assim há uma diferença de produtividade entre eles. Ok. Basicamente. O senador queria acrescentar mais alguma coisa nessa questão ainda? Senão passamos às perguntas daí. Passiamo a pregunta, non so se Luciana, Daniel, Sì, ma qua si risolve con più personale, anche si risolve con comites e con rappresentanti. Purtroppo quello che succede in Brasile a me mi dispiace tantissimo, perché il Brasile da tanti anni che ha rappresentanti in Parlamento, ma purtroppo la forza, la sua voce non si fa sentire dentro il Ministero degli Affari Esteri, nemmeno nel governo, e perciò è una pena, perché il Brasile dal 2006 che sempre ha dei rappresentanti sia al Senato sia alla Camera, ma purtroppo non riescono ad ottenere risultati come si ottengono in altri paesi sudamericani, così che questo lo dico con molta pena, perché ci sono stati senatori, ci sono stati deputati eletti in Brasile che purtroppo non hanno fatto il lavoro che dovevano fare, e adesso ci sono parlamentari che manco vivono in Brasile, hanno la residenza in Brasile ma che non vivono, che vivono in Italia, così che quello è un grosso problema, perché non conoscono la realtà di quello che succede in Brasile. Ok, Girardello, por favor. Eu gostaria, assim, comentando, se você me permite, Peron, já vou aproveitar e passar para a minha pergunta, porque tem a ver com o que foi dito. Exatamente, daí passaremos as perguntas, sim. O senador responde a essas perguntas conforme acertamos ali, e depois ping-pong começa, né? Ok? Em síntese, o senador disse que, embora o Brasil faça deputados e até senadores, né, e já tenha tido representação no parlamento italiano, por alguma razão desconhecida, mas ele dá uma hipótese, as coisas não acontecem para o Brasil, quer dizer, esses parlamentares, de alguma forma, não conseguem tornar em realidade, né, digamos assim, os votos que tiveram aqui, etc. e tal. E uma hipótese que ele dá é de que há parlamentares eleitos no Brasil que não vivem no Brasil, vivem na Itália, e que, por conta disso, não conhecem a nossa realidade. Fechando aqui os parênteses, né, sobre o que o senador falou, vou fazer um breve comentário e já faço a pergunta. O breve comentário é o seguinte: a nossa representação é da América do Sul inteira, né? Então,
Nesse ponto, mesmo que a gente tenha, de fato, eleito senadores ou deputados, ou a Argentina o tenha feito, ou qualquer outro país o tenha feito, nós esperamos que a representação seja feita em bloco, ou seja, para todos da América do Sul, porque esse é o bloco que é representado lá, e não o país, A, B, C ou D. Isso é um comentário que eu faço em cima, obviamente, do comentário do senador, mas indo à minha pergunta é o seguinte: o que nós temos percebido nas conversas que nós temos tido aqui na INCIEM, né, nesses encontros, nesses debates, é que existe nos consulados do Brasil, estou especificando não porque não haja em outros lugares, mas especificando aqui no Brasil, um problema que é do estado de coisas como um todo. Na última, por exemplo, o Tadoni gentilmente listou uma dezena, talvez, de problemas graves, né, de várias ordens. E a minha pergunta para o senador é o seguinte: diante da possibilidade prevista tanto no artigo 82 da Constituição como no artigo 162 do Regulamento do Senado, de ser instituída uma comissão de inquérito parlamentar, né, Commissione d'inchiesta, que não precisa vir de um projeto de lei, porque eu não estou me referindo a uma comissão de inquérito bicameral, né, mas uma Commissione d'inchiesta senatorial, né, ou seja, do Senado. Qual é a chance que existe de nós discutirmos, debatermos esses problemas que são estruturais em uma comissão de inquérito realmente parlamentar, uma coisa feita pela coletividade, né, digamos assim, dessa Câmara, melhor dizendo, dessa Câmara parlamentar, e se, diante de uma instituição, sei que é difícil instituir, não no Senado, pelo que eu li, parece que basta que 1/10 dos senadores façam a proposta, né? E a coisa tem que ser levada, de fato, ao plenário, mesmo que a maioria do parlamento, do Senado possa obstaculizar, interromper a comissão de inquérito. Pelo que eu li, o senador vai nos explicar isso e tal. Mas se por acaso for estabelecida uma comissão parlamentar de inquérito sobre todas as disfuncionalidades hoje existentes nos consulados do Brasil, nos serviços consulares, né? Vamos colocar a América do Sul, mas estou especificando no Brasil, a possibilidade de uma possível comissão de inquérito ser sequestrada por outras, digamos assim, outras matérias, ou por outras intenções, ou por outros objetivos, talvez não descritos claramente nas razões, né, que possivelmente seriam utilizadas para o estabelecimento desta comissão. Tá? Minha pergunta é essa, não sei se ficou muito difícil de entender, se for o caso, eu vou sintetizar. O senador Borghese prefere, vou perguntar porque nós tínhamos definido uma coisa, talvez o senador prefira responder pergunta por pergunta. Quer responder essa agora, senador? Por favor. No, pero quello che ho capito, Cristiano dice che se c'è la possibilità di fare una commissione di inchiesta sui servizi consolari. Isso. Poter farlo si può fare, lo vedo difficile perché non è proprio una materia su cui uno può chiedere che venga votata in Parlamento, al Senato e alla Camera, una commissione di inchiesta sui servizi consolari, perché ci sono altri strumenti parlamentari come sono l'interrogazione, le interpellanze, ci sono altri strumenti parlamentari su cui uno può arrivare come se fosse una commissione di inchiesta, ma una commissione di inchiesta sui servizi consolari la vedo difficile perché non è proprio una materia specifica per fare una commissione di inchiesta. Allora uno la può proporre, ma non credo che poi venga votata perché non è proprio una materia specifica per fare una commissione di inchiesta. Ok, quer dar um resumo, Girardello, por favor? Sim, só fazendo um pequeno resumo da resposta que o senador deu gentilmente à minha pergunta, de que, pelo fato de essa matéria não ser uma matéria sujeita a uma comissão de inquérito parlamentar, o parlamento teria que usar outros instrumentos mais apropriados, como a interpelância e a interrogazione parlamentar.
Ok. Passamos agora então para Luciana, a doutora Luciana, para fazer suas considerações e suas perguntas, doutora Luciana. Oi, boa tarde a todos. Bom, acho que o Mário já fez uma boa introdução, posso fazer uma pergunta mais rápida, faço em italiano e também para facilitar, faço em português. Nós sabemos que o MAIE, né, partido do senador Borghese, que também foi por onde eu concorri também, que tenho orgulho de participar, a gente sabe que a maior parte da demanda é a favor dos serviços consulares. Nós sabemos que no começo do governo Meloni também foi dado apoio ao governo. Então, queria saber como está a relação com o governo e com o ministro degli Affari Esteri, justamente sobre essas questões, se há um livre acesso para que vocês, né, possam chegar com eles das nossas demandas, né? Come per voi che hanno fatto anche hanno dato l'appoggio al governo e al Ministero degli Affari Esteri, come è la relazione adesso vostra con il governo su quello che tratta noi, gli italiani all'estero e i servizi consolari? Ok, noi come MAIE, ben come dice Luciana, abbiamo dato il voto di fiducia a questo governo perché abbiamo fatto un accordo politico perché ci teniamo quello che fa il governo per gli italiani all'estero. Dopo l'accordo politico, un mese dopo, c'è stata la legge di bilancio. Il governo, tutto quello che ci hanno detto, lo hanno promesso. C'è stata votata nella legge di bilancio un rafforzo di 500 nuovi funzionari per il Ministero degli Affari Esteri, 50 nuovi contrattisti locali per la rete consolare e altri funzionari dell'area funzionale 1 e 2. In questo senso stiamo lavorando molto bene. Il problema è che ci sono tanti funzionari che vanno in pensione, allora quelli funzionari nuovi non riescono a coprire quelli funzionari che vanno in pensione, e poi quelli funzionari nuovi che si fanno i concorsi devono fare un percorso formativo di 6 mesi a un anno, allora il cambio si vede dopo un anno o 2 anni, perché dopo che sono stati assunti, che hanno fatto il concorso, che sono stati alla Farnesina un anno, possono poi decidere o vedere che sede all'estero possono loro partire. In questo senso questo governo ci tiene agli italiani all'estero. C'è un sottosegretario, il sottosegretario Silli, che ha la delega per l'italiano all'estero, che conosce il mondo dell'italiano all'estero. Adesso fra poco sicuramente farà un viaggio in Brasile, in Argentina. La settimana scorsa è stato in Repubblica Dominicana e Messico. Ma noi come MAIE siamo un movimento che ci teniamo tanto per gli italiani all'estero. Io purtroppo in Senato ci sono altri colleghi che sono eletti all'estero e non hanno mai fatto un intervento, non hanno mai fatto una dichiarazione di voto, non hanno mai fatto un'interrogazione parlamentare sul servizio consolare. Noi fra poco faremo una manifestazione di fronte al consolato della Plata, vicino a Buenos Aires, per i servizi consolari, e stiamo valutando di fare anche una manifestazione in Brasile. Io rappresento tutto il Sud America, non soltanto il paese dove sono nato, ma in questo senso il MAIE farà una forte manifestazione e farà sentire la sua voce anche in Brasile, perché noi crediamo che la rete consolare del Brasile, dialogando con i consoli, con l'ambasciatore, può aumentare la sua produttività, perché in questo caso, come ho detto sempre, bisogna aumentare la produttività, perché la produttività tra i consolati non è la migliore. E poi anche i requisiti che ti chiedono per fare le diverse pratiche anche non è omogenea. San Paolo chiede una cosa, Curitiba chiede un'altra cosa,
Recife ti chiedono altra cosa, l'Orico Nazionale ti chiamano o ti mandano una mail e mi dice per fare l'iscrizione all'Aire a San Paolo mi hanno chiesto una cosa, per fare l'iscrizione all'Aire a Curitiba mi hanno chiesto un'altra cosa. Allora in questo senso noi credo che dobbiamo essere chiari e mettere una circolare omogenea dove tutti i consolati chiedono la stessa cosa, perché se ogni console o ogni consolato chiede diverse cose per la stessa pratica si fa un macello, così che bene, sicuramente faremo un congresso del MAI in Brasile e anche una manifestazione per migliorare i servizi consolari. Giardello, contigo a árdua tarefa aí de tentar dar resumo da ópera aí. Qualquer coisa fazemos um pouco cada, porque vale a pena a resposta. Pode ser. Olha, na verdade foram 3 questões faladas, né? Eu acho que na primeira ele diz que vou traduzir assim, Luciano, se eu estiver errado, você, mas que compromissos, digamos assim, assumidos foram cumpridos, e isso na forma na lei do orçamento, tá? Verba destinada para contratação de novas 500 pessoas, 50 dessas pessoas são os contratistas, né? Para as áreas de interesse. E o Maia, né, e ele como senador, o Maia como força política, representa de fato toda a América do Sul. O Brasil tem um cenário complexo, porque não há homogeneidade entre os consulados, nós bem sabemos disso. E acho que em síntese foi isso. Se eu perdi alguma coisa, Luciana, dá síntese, me ajuda aí. Mas eu acho que sinteticamente... Sinteticamente, acho que é isso. Vou falar um pouquinho em português, mais o que o Borghese também disse, que a verdade eles estão querendo que se faça uma circular homogênea para que todos os consulados sigam a mesma cartilha. Que isso é muito importante, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, porque não é justo que em um consulado seja pedido uma coisa e no outro se o objetivo é comum, então vale para todos e deveria ser a regra para todos também. E o que ele fala é que, na verdade, ele gostaria de fazer aqui uma conferência toda a América do Sul, mas citando o Brasil, porque acredita-se que com o diálogo tudo se possa resolver. A gente sabe que os consulados não é que não fazem porque não querem, porque realmente falta funcionários, falta mão de obra, e para isso a gente chegando num diálogo se concorda de que dá para fazer mais coisas, talvez se um com tantos funcionários pode fazer, o outro também, isso vale para todos, inclusive ele citou o exemplo da própria Argentina, às vezes tem a mesma quantidade de funcionários e a produtividade é menor, então realmente, creio eu, preza aí pelo diálogo, e o que ele explicou esse novo governo, na lei de balanço, solicitou esses novos funcionários, porém demora 1 ano ou 2 até que se engrene na máquina esses funcionários ao trabalho, porque tem que fazer o curso formativo e depois é decidido para qual local vai esse funcionário. Então esperamos que chegue aqui para a América do Sul. Mário, fique sempre de olho para que chegue para a América do Sul, para o Brasil, para a Argentina e para todos os outros que estão necessitando de mais funcionários, né? Eu acho que, sinteticamente, é isso. Falou do sotossecretário, Cili, que também é muito ligado ao italiano no exterior, então supõe-se que a gente vai ter bons frutos dentro em breve, né? Ok, obrigado, doutora Luciana. Passamos, então, a palavra agora para o Tadoni, Daniel Tadoni, que convalesce aí de uma pequena recaída aí, não sei exatamente... Ele tinha dúvida se era Covid ou não é. Tua palavra contigo, Tadoni, por favor. Som? Não, som. Não tem som. Tá, então vamos continuar. O senador queria acrescentar alguma coisa? No, quello che volevo dire è che anche è molto importante il lavoro in squadra. Allora quello che fa il Comites, il CGE, i consolati e i parlamentari eletti all'estero. Allora se c'è un lavoro di squadra si vedono i risultati, perciò bisogna fare un lavoro di squadra, bisogna che il Comites c'ha un ruolo molto importante, il Comites, perché il Comites è l'organismo che rappresenta gli italiani all'estero nei confronti
col console, col governo, così che i comites devono avere un dialogo molto profondo, e quando dico profondo anche chiedere delle risposte. Devono chiedere, quando si fanno le plenarie, nell'ordine del giorno, la produttività di ogni ufficio di ogni ufficio, di ogni consolato, quanti passaporti vengono rilasciati, quanti appuntamenti di ricostruzione di cittadinanza si danno, lo stesso col prenotami. Dobbiamo combattere delle mafie che ci sono, dove la gente paga tantissimi soldi per ottenere un turno, così che in questo senso il Comite ha un ruolo molto importante, e anche il CGIE, che si deve lavorare in squadra e devono chiedere delle risposte, perché il Comite è l'organismo ufficiale per legge dello Stato italiano, così che volevo aggiungere quello. Adesso che c'è Daniel. Senador, tenho a impressão de que o seu italiano foi bastante claro. Acredito eu que a maioria entendeu o que o senhor quis dizer. E é sobre isso que eu, inclusive, peço uma pequena brecha aí para observar apenas o seguinte. Nós temos pelo menos 2 comitês aqui no Brasil, cujos consulados dizem que esses comitês nada têm a ver com o problema de cidadania. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque, afinal de contas, me parece que é um dos assuntos mais importantes para a comunidade, inclusive na própria Argentina, qualquer outro país. E como privar, como tirar o comitês desse tipo de discussão? Como alijar os comitês? Basta leggere la legge istitutiva del Comites, si sa quali sono i compiti che devono, o le funzioni di questi organismi, che sono importantissimi, perché sono gli organismi che rappresentano. Noi dobbiamo parlare, per fare un punto della situazione, il Comite è come se fosse un piccolo Parlamento nella circoscrizione consolare, che rappresentano i cittadini italiani nei confronti del console, o se non c'è il consolato, presso l'ambasciata. Allora, in questo senso il Comite ha tutto il potere, tutto quello che ci dice la legge per chiedere e per lavorare insieme ai consolati per migliorare i servizi consolari. E quando uno dice servizi consolari dice tutto, non soltanto passaporto, cittadinanza, iscrizione all'AIRE, figli minorenni, passaporti, ricostruzione di cittadinanza, assistenza sociale, cultura, commercio. In questo senso la nuova circolare, quella che abbiamo fatto quando il sottosegretario Riccardo Merlo era al governo, la nuova circolare che è stata fatta dalla Farnesina, dà più potere ai comites per fare altri ruoli che prima non potevano, che come adesso possono promuovere la cultura, possono promuovere il commercio. Così che bene, che è importantissimo il lavoro del comite, e purtroppo i consiglieri dei comites e i comites devono fare sentire la loro voce nei confronti del console o delle loro ambasciate dove ci sono. Precisa de resumo, Girardello? Precisa de resumo a resposta? Esse resumo está fácil de fazer, porque, na verdade, na fala anterior ele tinha falado que é interessante que os comitês trabalhassem junto com o CGIE, inclusive trabalhassem fizessem um trabalho de esquadra, que é um trabalho de equipe. Uhum. Né? E agora, nessa segunda fala, ele fala que para ver as competências dos comitês, basta se voltar à lei, né, que estabelece as competências, os papéis, que inclusive o Maia liberou uma circular, né, que aumentava, esclarecia melhor esses papéis, né, que os comitês têm que ter, como se fossem pequenos parlamentos nas suas áreas de atuação, né, que os comitês têm que ter em todas as questões envolvendo os italianos no exterior, que vão além dos serviços consulares, inclusive, né, cultura, comércio, etc. e tal. Ok. Tadoni, eu posso aproveitar antes do Tadoni? Posso aproveitar? Pode. Eu vou usar a fala do Mário com a fala do Cristiano, a tradução do Cristiano, e fazer um apelo para que todos os comitês
sejam mais participativos. Eu me incluo nessa porque eu sou Comites também, eu faço parte conselheira do Comites de São Paulo. Então, eu acho que não só, como o Peron citou, 2 que falam isso, creio que não seja São Paulo, porém não sei qual que ele se referiu, mas eu acho que nós temos que ser mais ativos, porque participar de eventos é uma coisa. Só que nós, do Comites, temos que nos unir, não só São Paulo, como todos os outros, e pedir esclarecimentos, porque, como vocês falaram, até pela lei, o correto é que seja uniforme e homogênea as solicitações de um para o outro. Então, que os comitês também trabalhem juntos, ajam juntos e que peçam maiores esclarecimentos, porque os cônsules deveriam fazer parte de todas as assembleias, como o Borghese está dizendo, inclusive faz parte da lei, da regra, e lá mesmo, nas próprias assembleias comitês, a gente pode levar as demandas dos nossos conacionais, inclusive pedir informação de quantas vagas estão fazendo por dia, por semana, por mês, tanto Prenota-me quanto todos os outros serviços. Ok. Obrigado, doutora Luciana. O Tadoni, por favor, agora com as suas considerações e perguntas. Bom, espero que vocês estejam me ouvindo agora. Sim. Mudei aqui para o celular, porque não sei por que a webcam, acho que não funcionou o microfone. Bom, aproveito a presença do senador, obviamente, para perguntar especificamente sobre o problema que nós estamos levantando sobre essa nova modalidade da fila de espera em São Paulo. Minha curiosidade é para saber se existe isso em algum outro local, nomeadamente nos 9 consulados que existem na Argentina, né? Porque a fila, mediante o agendamento, o turno no Prenota-me ou no antigo Prenota Online, eu sei que existe na Argentina há bastante tempo, com situações bastante difíceis, né? Eu sei que o pessoal em Rosário, no consulado de Rosário, costuma reclamar bastante, não que não aconteça em outros consulados. Mas, pelo que eu sei, né, esse tipo de agendamento, ou seja, de prenotazione, de turno, ele ocorre como ocorre no Rio de Janeiro, como ocorre em Belo Horizonte, como ocorre agora em Curitiba, que a pessoa obtém o seu turno e ela será chamada em 8, 9, 10, 12 meses para apresentar a sua documentação. A novidade que foi introduzida pelo Consulado de São Paulo, que num primeiro momento eu não quis nem acreditar, eu não conseguia acreditar que era aquilo que estavam me contando. E talvez o senador Borghese nem saiba disso. Ou seja, São Paulo ele está abrindo um turno para que a pessoa entre na fila. Não é uma fila, não é um turno para a entrega de documentos. É um turno para daqui a 10 anos. É um turno da fila de 2023, que poderá ser chamada daqui 8, 9, 10, 12, 15 anos. Ou seja, é algo que eu tenho dificuldade de entender se o Ministério autorizou o Consulado de São Paulo a fazer isso. Porque é algo tão absurdo que não há palavras para dizer isso. Porque o Consulado de São Paulo, basicamente, está dizendo: agora só entra na fila quem eu quero. Então, eu vou dizer... Opa. Bene, comunque, ma... Isso, o senador. Vamos, enquanto ele volta, pode ir lá costurando a sua resposta. Sì, no, per quello che... Sì, Daniel, sì. No, per quello che ho capito, innanzitutto io farò un'interrogazione parlamentare per chiedere questa cosa, che ho saputo tramite voi. Io farò un'interrogazione parlamentare
per capire come mai il consolato di San Paolo fa questa fila da fila, perché questa metodologia che usa il consolato di San Paolo non esiste, non ho mai sentito nella rete consolare di Sud America, non esiste in Argentina, non esiste in Cile, non esiste in Uruguay, così che innanzitutto io farò un'interrogazione parlamentare per capire come mai il consolato di San Paolo tramite il prenotami rilascia degli appuntamenti senza una data, un orario specifico, ma soltanto ti dà un appuntamento che magari vieni chiamato fra 10-20 anni. Quello non succede in altre sedi sudamericane. Sicuramente il consolato di San Paolo c'è una situazione simile come quella di Rosario, dove c'è un arretrato, un accumulato, dove si stanno ancora lavorando delle pratiche del 2013-2014, ma ci sono dei consolati che hanno gli stessi problemi di San Paolo, ma contemporaneamente allo stesso momento si rilasciano appuntamenti dal prenotami con una data e un orario e si lavora l'arretrato. Non è che si dà un appuntamento senza una data e un orario e uno non sa quando viene chiamato, così che mi sembra una cosa assurda. In questo capisco se un cittadino prenota un appuntamento che non sa quando viene chiamato, è come se uno va al medico, chiede un appuntamento al medico e ti danno l'appuntamento e non ti dicono quando. Così che in questo caso farò un'interrogazione parlamentare, ma non credo che sia stata una decisione del Ministero degli Affari Esteri, se no è stata una decisione in autonomia fatta dal capo missione del consolato di San Paolo. Tadoni, você está de volta aí? Ok, você acompanhou já a resposta que ele deu, imagino eu, a primeira parte da tua pergunta. Você não concluiu? Você tinha mais alguma coisa a acrescentar? Eu estava imaginando que talvez fosse difícil entender, né, o absurdo que o São Paulo inaugurou, mas pelo que eu vejo, ele entendeu a gravidade da questão. E, obviamente, que o problema dos agendamentos e do número limitado de vagas é algo que nós já sabemos. Basicamente, o que está se criando, isso não só em São Paulo, como em todos os locais, na Argentina, também não é diferente, é a cittadinanza número chiuso, que eu digo sempre, né? Ou seja, os consulados, eles basicamente estão limitando o acesso ao serviço público, né? Ou seja, é uma limitação, um represamento de demanda do serviço público. É como se um hospital de emergências ele dissesse, olha, eu só recebo 5 doentes de perna quebrada, 3 de diabetes, 5 daquilo, 8 daquilo outro. Ou seja, é um serviço público em que a demanda, ou seja, a necessidade da população não é importante. Importante é o que o consulado pode fazer. E o consulado de São Paulo abertamente colocou isso na sua página da internet. Nós só vamos atender quem a gente pode. E a gente que determina quantos a gente pode. Então, a questão isso é algo ilegal no serviço público. Porque o serviço público tem que se adaptar à demanda. Não é a demanda que se adapta ao serviço público. Então, se o serviço público precisa contratar, isso tem que ser feito. E eu entendo o consulado em si, mas o fato é que se está oficializando totalmente em todos os consulados uma prática que deveria ser claramente proibida em lei. Quer dizer, é proibida em lei, mas está se deixando acontecer. E isso é uma coisa que eu não consigo entender. Como é possível algo que é flagrantemente contrário à lei, que é feito na cara de todo mundo? E aí a resposta é sempre igual. Procure um advogado, resolva o seu problema, só que coletivamente a situação continua idêntica. E só as pessoas que têm dinheiro é que conseguem resolver. Devolvo a palavra ao senador, por favor.
No, condivido quello che dice Daniel. Uno capisce che la situazione non è la migliore che c'è, ma i consolati offrono un servizio. Io sono medico, l'esempio che ha dato è quello che è stato ottimo, è stato chiaro. Il consolato offre un servizio e loro sono quelli che si devono, se c'è un'offerta grande e una domanda, che se c'è una grande richiesta, loro si devono adattare a quella richiesta. In questo senso non possono loro limitare l'accesso al riconoscimento della cittadinanza, perché come tutti lo sappiamo, è un diritto costituzionale, e poi non possono nemmeno fare quello che fanno, di fare un prenotami dove uno chiede un appuntamento di una fila della fila e ti chiamano fra 10-15 anni. Allora, se vence un arretrato, allora lavoriamo l'arretrato, finiamo l'arretrato. Una volta che finiamo l'arretrato cominciamo da zero e cominciamo a dare degli appuntamenti con data e orario. No, perché se no se no poi non si finisce l'arretrato e poi quelli nuovi appuntamenti si chiamano fra 10 anni, allora la gente sì o sì finisce facendo la via giudiziaria. Allora è lì dove i consolati non sono omogenei, non c'è una omogeneità, ognuno chiede quello che vuole, e la situazione che quella che c'è a San Paolo non so se è la stessa di quella di Curitiba o Porto Alegre. Non so, Daniel, Luciana, se Curitiba o Porto Alegre anche rilascia gli appuntamenti come fa San Paolo. Credo che solo a San Paolo, credo che a Rio Grande do Sul lì fanno come hai detto tu, che sarebbe il corretto, si prendono appuntamento e vanno concomitantemente tutte e due. Tanti quelle che sono già in attesa e quella prenotami del 2023. Bene, in questo caso lì il Comite di San Paolo deve chiedere nella prossima plenaria, deve mettere sull'ordine del giorno proprio questo punto, e anche chiedere la produttività dell'ufficio cittadinanza, qual è l'arretrato, quante pratiche di cittadinanza ci sono anche che si devono lavorare, perché se no uno qua dobbiamo lavorare su cose chiare, su numeri chiari e su produttività di ogni consolato. Perciò adesso io farò un'interrogazione parlamentare per capire com'è la situazione di San Paolo, per capire quanto è l'arretrato, quante pratiche ci sono e quanto loro credono o pensano che possono lavorare queste pratiche per finire questo arretrato, per normalizzare la situazione, perché se no prenotare questi appuntamenti che poi non si sa quando ti chiamano, in questo senso capisco la gente poi perché è così arrabbiata, ma in questo senso come mai stiamo lavorando molto, i risultati sicuramente se vedranno l'anno prossimo, quando questi funzionari, questi nuovi impiegati possono cominciare a uscire dalla Farnesina, così che, ma comunque farò un'interrogazione perché è una cosa assurda. Condivido quello che ha detto Daniel, noi non possiamo limitare, ostacolare l'accesso a un servizio, perché il consolato è come se fosse un comune, dà un servizio e i servizi della pubblica amministrazione sono aperti. Noi non possiamo ostacolare al cittadino, al singolo cittadino, e limitare a un servizio come succede lì a São Paulo. Girardello, por favor, nos socorra aí, porque eu acho que nem todo mundo entendeu. A Luciana também falou em italiano. Você consegue dar? Ele falou, inclusive, numa interrogação parlamentar a respeito, né, da situação de São Paulo, que ele também estranha que esteja acontecendo isso, né? Acho que o Tadoni quer falar. Exato, mas você não quer fazer... Tadoni, deixa ele fazer o reassunto aí, o resuminho, e depois eu passo para ti, tá? Ok. Só queria deixar... falem da taxa, do quanto foi arrecadado da taxa, perguntem a ele, porque eu, infelizmente, vou precisar sair, tá? Então, agradeço, já deixei minha semente da discórdia aí no papo, tá? E perguntem sobre a questão da taxa, ou seja,
Quando é que nós vamos ter a transparência do que é feito com a taxa da cidadania? De quanto arrecada e onde é que é aplicado. É isso, né? Ok. Tchau. Melhoras, Daniel. Obrigado. Adopo. Tchau. Vai lá, Girardello, por favor. Olha, como houve um diálogo bastante extenso, eu vou tentar aqui fazer um resumo, mas assim, basicamente o senador disse que é um absurdo, ele entendeu perfeitamente o que está acontecendo em São Paulo, quer dizer, você faz uma prenotação para a própria fila e não a prenotação para o atendimento do consulado, né? E que, obviamente, se ele compara com Rosário, se há um atraso, você primeiro diminui esse atraso, trata do atraso para depois você... Agora, você criar uma fila da fila, obviamente não. E como senador, como parlamentar, ele lança mão de um instrumento que os parlamentares podem. Eu, na minha pergunta, perguntei sobre a enquesta, mas ele fala que fará um questionamento parlamentar, né, ao consulado. Mais uma vez, fala do papel dos comitês e que o Comitê de São Paulo deve, obviamente, ir atrás dos números, porque nós devemos trabalhar com base em dados, né, em fatos, mas que na sua própria interrogação parlamentar, esses dados serão pedidos também. Né? E agora, só para poder não perder, obviamente, o pedido que o Tadoni nos fez, né, devolvemos ao senador a pergunta do Tadoni no seguinte sentido: deverá ou não a interrogazione, né, essa questão parlamentar, essa interrogação parlamentar dirigida ao consulado, tratar das verbas. Não entendi, dirigida ao consulado, dirigida ao ministério, não é isso, senador? Dirigida ao Ministério do Exterior. Ao Ministério, perdão. Deverá ou não tratar das verbas conforme o Tadoni nos pediu para pedirmos. Ok, eu antes de passar a palavra ao senador, eu observo aqui que alguém está insistindo numa das redes que está transmitindo a nossa conversa, está inclusive nos desafiando aqui, dizer, por favor, não escondam as informações e divulguem o que sabemos que vocês sabem. Por exemplo, o dia e hora que abrem as novas vagas no Prenota-me. É alguém que diz que tenta de noite, tenta de dia, tenta fim de semana tal, e não consegue descobrir que hora que abre isso aí. Quer dizer, está dentro do mistério aí que nós estamos discutindo. Por favor, senador. No, in questo senso capisco la gente, in questo senso dobbiamo essere chiari. Noi quando apriamo gli appuntamenti tramite il Prenotami, noi dobbiamo sapere quando si apre, quando si chiude e quanti appuntamenti ci sono. Nella rete consolare in Argentina, in Cile, in Perù, in Bolivia e in Uruguay si sa quanti appuntamenti ci sono quando si apre il Prenotami. E poi viene comunicato una settimana prima. Voi potete entrare nei siti web dei consolati in Argentina, viene comunicato il giorno lunedì alle 13 ore si aprono gli appuntamenti di cittadinanza, il giorno martedì gli appuntamenti di passaporti. Così che in questo caso la rete consolare del Brasile deve essere chiaro, uno non può nascondere e non dire quando vengono aperti gli appuntamenti, perché non è che io posso stare davanti al computer 24 ore come se fosse la lotteria per pescare un appuntamento per il rinnovo del passaporto. In questo senso io ho parlato con Luciana che sta facendo un lavoro grandissimo come nostra coordinatrice lì in Brasile del MAIE, e in questo punto saremo noi molto, non dico aggressivi, ma chiari. La gente deve sapere quando si aprono gli appuntamenti, che orari e quanti appuntamenti ci sono, perché sennò poi la gente certamente ha dei dubbi e pensa che noi nascondiamo l'informazione, e poi ci sono le mafie degli appuntamenti, che poi la gente finisce pagando un appuntamento perché non sa che giorno che ora si aprono gli appuntamenti tramite il Prenotami. Girardello, por favor, socorro.
Começo com latim. In claris quesset interpretatio, né? Como diziam os antigos romanos. E o que o senador Borghese fala na prática é isso. Quer dizer, quando há clareza, não há desconfiança. Por que as pessoas apontam para a existência de uma máfia, por exemplo, das vagas? Porque os consulados no Brasil, eles não têm transparência, eles não mostram para a gente quantas vagas são, como ocorre em outros consulados. Ele exemplificou, acho que com 2 da América do Sul, ou 1 pelo menos, em que as vagas elas são declaradas pelo próprio consulado, as pessoas sabem que dia que funciona, quantas vagas vão abrir, etc. e tal, algo que infelizmente não acontece no Brasil, mas eu queria complementar a resposta dele para esse seguidor, para essa pessoa que está lendo aí. Nós sabemos sim, gente, mas nós sabemos por inferência, tá? Nós não sabemos porque nós somos informados das vagas, não, é porque as pessoas elas vão se organizando nessa escuridão e vão aprendendo como as coisas funcionam. Eu posso falar, por exemplo, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, na época do Prenota, todo mundo sabia que as vagas eram disponibilizadas 2 vezes por semana. Não era o consulado que publicava isso com clareza, as pessoas é que sabiam disso, por experiência, por inferência. As vagas eram publicadas 2 vezes por semana e todo mundo que queria o apontamento para o dia seguinte ficava na frente do computador à meia-noite de Roma, que era quando as vagas abriam publicamente, para a meia-noite de Roma tentar entrar no sistema e conseguir a sua vaga. Tá? Então, para a pessoa que falou isso aí, não existe nenhuma informação privilegiada da parte de ninguém. Existem as pessoas que vão inferindo como funciona o serviço e vão se organizando por conta própria com base nessas inferências, tá? Agora, esse não é responsabilidade do cidadão e nem papel do cidadão prestar esse tipo de informação. O cidadão é a quem o serviço é prestado, tá? A responsabilidade é da administração pública, de ter a transparência suficiente. Olha, são tantas vagas, são publicadas na hora tal, nos dias tais, vocês podem tentar naquele dia. No caso da fila, que é o que nós estamos discutindo em São Paulo, a situação é trágica, porque é como o Tadoni muito bem disse, é a demanda tentando ser contida pelo próprio serviço público, e não o contrário, a demanda, o serviço se adaptando à demanda. Porque o que o consulado diz para a gente quando cria a fila da fila? Ele diz para a gente o seguinte: olha, eu posso atender no máximo tantas pessoas por ano, não fala quantas, e fala assim, nós vamos abrir vagas para a fila só de tantas pessoas por ano. Nós não sabemos, tá? Não publicaram quantas vagas para a fila eles estão abrindo. Não são vagas para o atendimento. São equivalentes? Possivelmente sim, porque eles vão dimensionar a fila conforme a capacidade de atendimento do consulado. Agora, isso, como o Tadoni muito bem disse, eu só repriso, é ilegal. Isso ocorre também no Rio de Janeiro. Por favor, a Luciana pediu a palavra aí. Fala, Luciana. Eu queria aproveitar agora a fala por 2 coisas. Uma, responder para a pessoa que está nos perguntando. Na verdade, até é difícil para a gente falar, né? Como o Cristiano falou, vocês sabem, divulguem. Porque cada situação é diferente, cada país é diferente, cada consulado é diferente. Então, cada um, mais ou menos, entende um pouco de onde trabalha. Eu estou em São Paulo, então a maioria das demandas, a maioria das pessoas que me falam, conseguem quando é meia-noite da Itália. Então, a gente tem 5 horas menos aqui, então a pessoa faz 5 horas menos, é esse horário que vai abrir a agenda. Acredito que nos dias úteis para a Itália. Então, seria de domingo a quinta. Mas esse é o nosso grande pedido para o consulado, porque eu tenho certeza que os consulados trabalham bastante. Os funcionários, na minha opinião, não fazem corpo mole, realmente é falta de funcionário. A gente entende tudo isso, mas o que falta, isso é uma crítica, eu critico sim, é a não divulgação. Porque se é assim, nós descobrimos por ver todo mundo, eu acho que não custa estar escrito na página do consulado. Abre tal hora. Porque aí a pessoa não perde dias e dias inteirinhos tentando, e a maioria vai tentar, lógico, no horário comercial. Que, se você for pensar por lógica, é o horário que deveria, né, supõe-se, vai abrir no horário comercial. Então, a grande maioria não consegue. É por isso que nas outras lives, inclusive, a gente fala, o Daniel falou, mas quem você se fala com a Luciana, por exemplo,
tem a sorte de conseguir. E aí eu mesmo digo, não é sorte, é um privilégio, porque a pessoa chegou até nós, como essa pessoa agora chegou até nós. Então, a resposta em São Paulo, eu disse como é, não sei os outros consulados, mas eu acho que só com essa divulgação, os próprios consulados prestariam uma grande vantagem para todos, tanto para o consulado, porque as pessoas não vão ficar lá ligando desesperado, pedindo essa informação, estaria divulgado, todo mundo que faz por ajudar a comunidade saberia a informação correta, poderia divulgar, e ficaria mais fácil e mais claro para todo mundo. É a tal da transparência que a gente sempre pede e cobra de consulado, de embaixada, de todos. Inclusive, como eu disse aqui, o que tem feito o Borghese, o que pede por nós, o que deixa de pedir, porque é a transparência. Então, agora aproveito para agradecer o Borghese também, porque quando nós pedimos para que ele participasse conosco numa live, imediatamente ele falou, lógico que sim, eu vou, é claro que sim, nós fazemos por todos, e muito me agrada poder participar e ajudar também o Brasil, não pensem que ele não faz pelo Brasil. Inclusive, a gente sabe quanto eles, o senador Merlo também, em sua época, abriram consulados aqui para nós também, às vezes não abriram na Argentina, foi aberto aqui para nós, Sportello, o que seja. Então, é por isso que eu falo assim, a transparência é muito importante. Se nós pedíssemos a ele para comparecer e ele dissesse, não posso, aí eu ia perguntar, mas por que será? O que está escondendo? Então, isso eu agradeço ao Borghese por, na primeira solicitação, estar disponível para nós. É o nosso representante. É o nosso representante. No, posso aggiungere una cosa che Perón lo sa. La prima manifestazione per migliorare i servizi consolari l'ha fatto il MAIE a San Paolo, sì, che è stata una manifestazione bellissima, che c'era anche Perón, c'eri anche te. Sì. Perciò voglio dire che il MAIE è un movimento non soltanto sudamericano, è anche un movimento mondiale. Io sono stato, credo che nel 2017-2018 abbiamo fatto quella manifestazione dove abbiamo chiesto migliori servizi consolari e abbiamo consegnato un documento al console dell'epoca, che non mi ricordo chi era, come tu dici, sicuramente fra poco, se c'è la possibilità e se le cose non migliorano in Brasile, noi faremo anche una manifestazione. Per esempio, adesso facciamo una manifestazione a La Plata contro un consolato che non funziona e c'è un parlamentare eletto all'estero sudamericano che è contro quella manifestazione. Allora ci critica noi perché facciamo una manifestazione, ma come ci deve criticare? Lui quello che deve fare è appoggiare a noi anche come singola persona o anche come suo appartenendo al partito politico che appartiene e lottare con noi per migliorare i servizi consolari, per migliorare i servizi consolari, no contro di noi perché il servizio consolare secondo lui funziona. Allora c'è questa ambiguità che non si conosce. O sea, o i servizi consolari funzionano, il MAIE fa una manifestazione è contro di noi perché facciamo la manifestazione. Se non la facciamo è contro di noi perché non la facciamo. Allora in questo senso noi dobbiamo essere chiari. Il MAIE, oltre a fare delle interrogazioni per chiedere come sono i servizi consolari in Brasile, faremo anche, se c'è la possibilità, una manifestazione per chiedere migliori servizi consolari. Eu gostaria de... Bom, o Cristiano que deveria fazer a tradução aí, desculpa, Cristiano. Ok. O que o Borghese está falando, que tem até parlamentares contra a manifestação que eles vão fazer na Argentina, e que isso ele considera incorreto, porque se estamos fazendo... Perdão, podemos deduzir quem é, porque são apenas 2 parlamentares. Um pertence ao MAIE. Seria o do MAIE que está contra a manifestação? Não acredito. Vocês estão falando, então, do Fábio Porta. Ele é contra a manifestação? Eu realmente não sabia que era contra a manifestação. Para nos dizer no Borghese agora, porque eu acho que ele deveria estar junto com eles também, assim, junto conosco, por melhores serviços consulares, com a ajuda de ministério, com a ajuda de todos os parlamentares,
e com a nossa ajuda, de comics ou de pessoa comum também, não necessariamente uma pessoa do comics. Se eu soubesse alguma coisa por coincidência, sou do comics, mas eu acho que a gente, por trabalhar com isso, ou do patronato também, por saber disso, eu divulgo o máximo que eu posso. Eu sempre até peço, entra nas minhas redes sociais, não posto muita coisa, mas o que eu sei, eu sempre divulgo, justamente porque o nosso papel é divulgar para as pessoas o maior número de informações que chega para nós, que infelizmente, mesmo divulgando, não atinge muitas pessoas. Inclusive para votação, quantos votam? Pouquíssimas pessoas, o percentual de votação é muito pequeno, então já apelo por aí também. As pessoas têm que participar, têm que votar, e votar bem, com quem eles sabem que estão trabalhando pela comunidade, né? Porque senão também não adianta só reclamar e na hora de votar também não votar, não participar e fica lá 4% de pessoas votantes, sendo que o governo gasta um dinheirão para mandar e para manter a gente nessa votação, para a gente poder votar e ser votado, né? Então, assim, Borghese, o que eu queria, aproveitando o gancho, fazer um convite para você, não só para uma manifestação no Brasil, se necessário for, mas que você arrume a sua agenda para que você possa vir fazer uma visita aqui para nós no Brasil, para conversar com as pessoas das comunidades, dos comitês, de toda a comunidade italiana, as associações, porque todos querem fazer os seus pedidos. Então, quando você puder, vem aqui conosco para o Brasil também, fazer um giro e a gente vai nas associações e quem mais estiver conosco aqui, para que possa fazer a demanda pessoalmente para o nosso senador e que assim seja os outros também que puderem comparecer conosco, ia ser ótimo. Ok, Luciana, muito obrigado. Você acabou acrescentando, mas não tivemos o resumo da conversa do senador. O Girardello ainda recorda? Pode fazer o apanhado ali? Posso. Basicamente, ele disse que o Maia sempre esteve envolvido com essa questão. A primeira manifestação que foi feita, né, sobre serviços consulares no Brasil, envolvendo o Consulado de São Paulo, foi promovida pelo Maia, inclusive com a entrega de um documento para o cônsul responsável da época. Basicamente foi isso, que o Maia está observando essas questões e, pelo senador, como ele já disse, terá feito um questionamento parlamentar. Acho que basicamente foi isso, né, Luciana? Foi dito, né? Sim, ele se mostrou indignado por ter outro parlamentar contra as manifestações e diz que tudo funciona. Aí ele está dizendo, então ficou meio dúbio, funciona ou não funciona? É verdade. Então, assim, a gente sabe o que está vendo e a falta de transparência, é só isso que a gente pede. Eu emendaria, se me permitem, fazer uma pergunta aqui, que eu já fiz também ao Fábio Porta. O nosso embaixador aqui diz que todos esses problemas são de responsabilidade do parlamento, senadora Borghese. Inclusive o problema das filas, quer dizer, ele disse que ele já está careca de escrever. Careca é expressão minha. Se não conhece, quer dizer, ele já está cansado de alertar Roma para esses problemas que nós temos aqui, mas que não se resolve. E ele diz que o problema último é do parlamento. Isto seriam talvez recursos, sei lá o que ele fala também do problema da legislação, etc. Tal. Como é que o senador vê isso? Ou então o executivo, o ministério, não tem culpa nenhuma dessas nossas filas, desses nossos desencontros, inclusive desses motivos todos que estão dando para até o protesto lá na Argentina? Quer dizer, o Ministério do Exterior não tem culpa nenhuma? É assim, isso mesmo? La verità che non capisco come mai un funzionario dello Stato fa una dichiarazione del genere, perché la Costituzione e lo Stato delega alla pubblica amministrazione i servizi dello Stato. Allora, se lui non è all'altezza di fare l'ambasciatore in un paese, lui non può delegare al Parlamento un ruolo in cui il Parlamento non ha nessun compito, perché l'ambasciatore è lui e la Costituzione così lo dice. Il Ministero degli Affari Esteri e gli altri ministeri e i funzionari lo sanno, c'è una legge qua dove lo Stato delega a loro il funzionamento
dell'amministrazione e della macchinaria, e sono loro che la devono portare avanti, certamente con l'aiuto del governo e con l'aiuto del Parlamento, perché qua è una carrozza dove ci sono 3-4 cavalli, non è un solo cavallo che è soltanto il Parlamento, se no c'è anche un ruolo molto importante dei funzionari, in questo caso dell'ambasciatore di turno, che è quello che rappresenta lo Stato, che rappresenta il governo e che è quello che deve, tramite le sue richieste, sensibilizzare il governo e al Parlamento per cambiare le cose. Cristiano, por favor, em poucas palavras, para o público nosso entender melhor o que ele acaba de rebater aí o embaixador. Basicamente o que ele diz é o seguinte, que ele não entende nem como que um funcionário da alta administração desse porte pode ter declarado algo do tipo, porque ele sabe muito bem que ele trabalha por delegação dos ministérios, né, no caso do Ministério do Exterior, e é dele a responsabilidade de organizar os serviços, né? Então, como que ele joga a bola de volta para o parlamento? Mas eu gostaria de complementar, senador, o seguinte: a frase dele não veio solta, não. Ele quis dizer foi assim: nós fazemos tudo o que nós podemos, vírgula. Para fazermos mais, precisamos do parlamento. Mais ou menos isso, ou seja, para a gente melhorar, porque nós não temos verba, nós não temos pessoal, então fazemos tudo que a gente pode, mas para melhorar, a gente precisa bater na porta do parlamento e pedir verba. Eu acho que é isso que ele quis dizer, pedir dinheiro. E, de certa forma, a primeira resposta do senador já até diz que essa verba está na lei orçamentária para 500 novos funcionários. Esse impacto virá depois de um ano, pelo menos, por conta do treinamento que essas pessoas passam lá em Roma antes de serem distribuídas pelos órgãos diversos da Farnesina, né, pelos consulados, embaixadas. Esperamos que em um ano cheguem pessoas para o Brasil, porque quanto ao Brasil sempre se diz a mesma coisa. Não adianta a gente aumentar a verba, não adianta a gente abrir concurso, porque as pessoas não querem ir para a América do Sul. É isso que a gente mais ouve aqui, eu estou falando do ponto de vista do cidadão mesmo, tá? As pessoas não querem vir para o Brasil. Então, dizem isso. Não sei se isso é verdade. Eu complementaria a colocação, senador. O que o embaixador disse está gravado lá, quer dizer, podemos interpretar, etc. Mas o que ele disse está gravado lá no vídeo, claramente, etc. Segundo consta, faltam pelo menos 50 postos, 50 lugares que estão faltantes, quer dizer, estão vagos. Só em Brasília, na embaixada, 7. Em Curitiba está com 2 funcionários de carreira, agora que o cônsul foi embora, incluindo a regente consular que ficou. São 2 pessoas só. Então, 50 pessoas trabalhando nos 7 consulados do Brasil aumentaria, obviamente, o volume de trabalho. E para isto, o senador, não precisa ir para o parlamento pedir recurso, porque esse recurso já consta do orçamento, pois eles são funcionários, são postos que existem já na carreira, mas não vem gente para cá. Como é que isso pode ser resolvido, senador? O que pode fazer, de repente, o parlamento, o senador ou a comunidade? Como é que podemos resolver isso? Quer dizer, não tem gente que quer vir para cá? Essa é a desculpa de agora? No, una bella domanda. Comunque, uno non può costringere a un funzionario, a un diplomatico a scegliere una sede estera. Se vuole il funzionario o il diplomatico rimane qua al Ministero degli Affari Esteri fino a che va in pensione. In questo caso noi dobbiamo trovare, visto la problematica che c'è, che ci sono pochi funzionari, pochi diplomatici che vogliono svolgere un ruolo all'estero e non vogliono in questo caso venire in Sud America, no? Quello che dobbiamo vedere è come risolvere questa problematica e come si può risolvere, che stiamo studiando, stiamo lavorando, stiamo vedendo quali sono le pratiche che si possono fare qua all'interno del Ministero degli Affari Esteri con i funzionari, così scarichiamo lavoro ai consolati e vediamo se ci sono delle pratiche come iscrizione all'AIRE, il codice fiscale, il cambio di domicilio, se sono delle pratiche che si possono fare
nel Ministero degli Affari Esteri con il personale che c'è, così togliamo lavoro, così la gente capisce, si toglie lavoro alla rete consolare e i funzionari che ci sono fanno altre pratiche o altri servizi e non tutti i servizi. Allora io credo che su questo dobbiamo lavorare. Servizi consolari che si possono lavorare non in sede, sino che si possono lavorare qua nel Ministero degli Affari Esteri, così ci sono consolati che hanno un pochettino più di ossigeno e il personale che c'è fa altre pratiche di quelle che si devono fare sì o sì in loco e quelle che non si devono fare in loco si possono fare qua alla Farnesina. Per esempio, ci sono ambasciate o consolati che quando uno prenota da diversi paesi, uno vuole fare un appuntamento per il rilascio del passaporto, uno si reca in consolato di quel paese, ma il passaporto viene emesso in un altro paese e poi tramite la posta glielo mandano al cittadino. Allora noi dobbiamo trovare delle situazioni simili, servizi che non c'è bisogno di fare nelle sedi consolari perché perché c'è poco personale, e servizi che si possono fare all'estero dove si centralizza i servizi e poi si rilascia tramite la posta, arriva al cittadino e si lavora quella pratica. Recorremos aí ao Girardello de novo. Vai ser bem simples. E o que ele diz é que é possível, né, enxergar a rede como uma rede, portanto, redistribuir os serviços ou centralizar alguns serviços que não precisam ser realizados em loco, né, e que dessa forma talvez você tire algum peso das costas, né, do consulado e redistribui ou então recentraliza determinados serviços. Seria interessante talvez estudar, né? Eu, particularmente, só dando uma opinião, eu não sou muito favorável à centralização, não, porque nós temos casos de centralização para hidrodescendentes. Vejamos, por exemplo, os processos dos trentinos, né, os administrativos, e o que viraram com o fato de estarem centralizados, né? Então, eu tenho um pouco de medo, assim, de respostas centralizadoras. Agora, distributivas são interessantíssimas, como o exemplo que o senador deu eu nem sabia disso, fiquei sabendo agora, de você requerer um passaporte a um outro consulado, que não é nem o que tem jurisdição sobre você, e via Correios, eles entregarem. Acho que é isso, né, Luciana? Eu estou me enganando pelo que eu entendi, eu também não sabia disso. Pelo que eu entendi, Mário, que você faz na tua circunscrição o passaporte, porém, o próprio livreto é emitido em outro lugar, que está com mais oxigênio, digamos assim, e aquele consulado manda para a pessoa. Esattamente, c'è un consolato che proprio fa passaporti. Allora si incarica di emettere il passaporto, un cittadino fa la richiesta di passaporto a Curitiba, ma il consolato che emette il passaporto o l'ambasciata è in Brasilia, e in Brasilia poi accoglie le richieste, stampa tutti i passaporti e glielo manda al cittadino. Ci sono delle pratiche che noi purtroppo dobbiamo centralizzare, dobbiamo togliere peso ai consolati. Per esempio il codice fiscale si può rilasciare qua alla Farnesina, non c'è bisogno di occupare un impiegato del consolato per rilasciare il codice fiscale a ogni singolo cittadino. Si può centralizzare qua alla Farnesina o un consolato in qualsiasi parte del mondo, e quello accetta tutte le richieste, quello emette il codice fiscale e poi lo manda al cittadino tramite mail. Ci sono diversi servizi, non per esempio questa della ricostruzione di cittadinanza, perché la ricostruzione di cittadinanza si deve fare in loco, in sede, ma ci sono altri servizi che tranquillamente si possono fare in altre sedi o si possono fare qua a Roma, così togliamo peso ai consolati per fare altri lavori. Bom, já estamos aí com 1h e pouco no ar, né? Eu acho que eu proporia nós fazermos uma rodada de considerações finais, por último ouvindo o senador. Pode ser assim? Ou teríamos mais algum questionamento agora imediato? Não?
Eu acho ótimo essa história de que possa descentralizar um pouco e centralizar em alguma coisa, por exemplo, como o Código Fiscal, que é um excelente exemplo, porque desafogaria muito, inclusive mudança de endereço, poderia ser feita pela própria pessoa no próprio sistema. Até porque o que tem acontecido muito também, isso são coisas pontuais, mas, por exemplo, as pessoas fazem no sistema e aí é negado porque esse comprovante não aceita. Então, são coisas que a gente depois acaba tentando ajudar a pessoa que fala, por que não aceitou? Nem a gente sabe dizer, porque era um comprovante válido como solicitado pelo consulado. Então, são coisas que a gente não entende também o porquê que está acontecendo. Talvez a pessoa que esteja fazendo está muito sobrecarregada. Então, talvez colocar isso para alguém fazer, uma coisa que possa ser delegada dessa maneira, não precise ser em loco, porque daí seria um desafogo mesmo, né, para os consulados, e o trabalho ficaria mais ágil, né? O que os consulados, diga-se que o consulado aqui em São Paulo está tentando agilizar bastante essa de alteração de endereço, inclusive AIRE também. Mas aí é o que a gente fala, daí as pessoas, os funcionários se aplicam numa coisa e acaba tendo que deixar outra mais devagar, porque são só eles mesmos, né? Só tem eles de funcionário. E quando se fala em verba, como você mencionou, Cristiano, que o nosso embaixador tinha dito falta de verba, mas a verba tem, né? Porque quem faz a cidadania paga os 300 euros e 30% volta para os consulados. Então, a verba tem. Resta saber quanto exatamente aonde ela é aplicada, mas a verba tem. Quanto a isso, lembremos-nos do pedido que fez o Tadoni aí para o nosso senador, se ele puder nos ajudar a esclarecer quanto foi arrecadado por cada consulado e onde é que está sendo aplicado esse recurso. Ma è molto facile, si chiede quanti cittadini sono stati riconosciuti nell'anno 2022, si fa il 300 euro, di quello si toglie il 30% e si sa, quello comunque io settimana prossima lo chiedo, ma si sa, i numeri sono quelli, allora si chiede quanti cittadini sono stati riconosciuti a San Paolo e si toglie poi il 30% e poi quello è la percezione che ha ricevuto il consolato, non solo di San Paolo, di Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro. Quello settimana prossima chiedo. Ok, grazie senatore. Anche perché ci dicono che per causa della pandemia le cose, 2 anni sono rimasti senza i soldi di Roma, non so se è vero quello. No. Quello automatico, si fa la cittadinanza, si pagano i 300 euro, che è stata una legge che ha fatto il PD, non l'avevamo fatto noi. Certo. Quella legge c'ha nome e cognome. Certo. È una tassa di cittadinanza che è stata fatta dal PD, dove il cittadino paga il 300 euro, poi il 30% torna ai consolati che in teoria lo devono usare per contrattare i famosi digitatori, che sono degli impiegati che aiutano il funzionario per le diverse pratiche che svolgono i servizi consolari. Cristiano, te solicito fazer o resumo e já tuas considerações finais para irmos para o encerramento, né? Basicamente o senador diz que o cálculo é simples, porque você pega o número de cidadanias, multiplica por 300 euros, né? Só que nós sabemos, senador, o seguinte, que há sobreposições de informação quando os consulados falam quantas cidadanias foram reconhecidas, porque eles lançam como sendo cidadanias reconhecidas práticas que não deveriam ser lançadas como. Isso dificulta mesmo uma conta tão simples quanto essa. Embora a maior questão para a gente seja como está sendo aplicado o dinheiro e não tanto quanto entra. É claro que quem fizer essa interrogação a fará nos seus dois lados, quer dizer, de receita e despesa, né? Mas para nós interessa mais a despesa realmente, porque se verba e o fundo é esse, como está sendo utilizado, né? Está de fato para isso. Com relação a esses funcionários que são contratados pelo consulado, me parece que eles dependem de um número, tem que haver uma relação entre esses contratistas e os funcionários de carreira. Então, essa é uma outra questão, porque parece que os funcionários de carreira presentes não podem expandir
os contratistas na força do dinheiro, digamos assim, que aquele consulado está recebendo, porque parece que é uma relação máxima, né, entre o funcionário de carreira e o número de funcionários contratados, de contratistas, né? Bom, assim pelo menos ouvimos aqui no Brasil de pessoas qualificadas. Vou me despedindo da audiência, agradecendo a Luciana, ao convite do Peron, agradecendo ao ilustre senador que nos atendeu e veio aqui nos ouvir. Já estamos há 1h30 quase. Precisamos dessa proximidade com os nossos representantes, aguardamos a interrogação parlamentar, porque, de fato, precisamos ir revelando aos poucos, pelos meios previstos, né, em lei, o que, de fato, está acontecendo. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, Cristiano. Agora a doutora Luciana, por favor. Eu vou aproveitar até o que disse o Cristiano, para a gente, na interpelação ministerial, parlamentar, que você vai fazer ao Ministério, Borghese, para a gente saber o porquê que o dinheiro que vem da cidadania vem 30%. Por que não pode ser usado para melhorar essa parte de software, melhorar essa parte de fazer o trabalho, não usando a pessoa humana, e sim softwares que poderiam ajudar, inclusive na análise dos documentos e etc. Porque aqui, pelo menos sempre o que eu soube, que, na verdade, esses 30% que voltam só podem ser usados para reforma, móveis, coisas assim, para o consulado, e não para contratar pessoal, nem software, e nem para poder melhorar essa parte aí que é tão carente, que é o que a gente sabe que para onde deveria ser usado. E que, se não é usado, volta para o Ministério. Então, aí eu pergunto, só vem 30%, desse 30% só pode ser usado em alguma coisa que não é o que é necessário para a cidadania. E se não é usada, volta para o Ministério. Então, aí como faz? O que fica para nós aqui para ser efetivamente usado na cidadania? Ok. Luciana, muito obrigado. Vamos passar, então, a palavra ao senador para fazer responder esses últimos questionamentos e fazer suas considerações finais ali, senador. Muito obrigado. Também agradecemos a sua disponibilidade. Si vede bene, perché Sì. non so... Sì, perché esco verticale io, ma si vede orizzontale, sì? Não, está na horizontal. Aqui para mim está certo. Ok, perfetto. No, bene. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi, vorrei ringraziare Luciana per l'invito, Cristiano, e anche Peron per il lavoro che fai. La verità è che il ruolo della stampa è molto importante, così che il ruolo che fa la rivista e questi Zoom con i diversi parlamentari sono molto importanti per far capire alla comunità il lavoro che si porta avanti, così che ringraziare Luciana come nostro coordinatore del MAIE in Brasile, che sta svolgendo un lavoro importantissimo, Cristiano, che ho appena conosciuto adesso, ma sicuramente avremo l'opportunità in una prossima visita in Brasile di conoscerci personalmente. E come MAIE sono molto contento perché ci tenevo di fare questa videoconferenza, perché per noi il Brasile è molto importante, per l'Italia il Brasile è molto importante, è un paese dove ci sono tanti investimenti di imprese italiani, è un paese che ha un rapporto commerciale, culturale, sociale molto importante con l'Italia che bisogna rafforzare, che è la sede di tantissime imprese multinazionali italiane, così che il Brasile assolutamente è molto importante per l'Italia, così che è un impegno personale e anche politico che sicuramente col presidente Riccardo Merlo fra poco faremo una visita in Brasile. Ebbene, e c'è Luciana che è il nostro punto di riferimento, che sta portando avanti un lavoro grandissimo, così che grazie Luciana per tutto quello che fai. E sono a vostra disposizione. Adesso, già settimana prossima, comincio
a lavorare per fare delle interrogazioni e poi anche per chiedere le percezioni consolari che ricevono i diversi consolari per le pratiche di cittadinanza. Ebbene, a disposizione non solo a tutti i cittadini italiani del Brasile, se no a voi per qualsiasi cosa, perché come dico, il Brasile è un punto di riferimento molto importante per l'Italia. Luciana pediu a palavra? Eu vou falar rapidinho, agradeço Borghese, faço de coração tudo, porque eu acho que além do nosso trabalho comum do dia a dia, a gente tem que se dedicar, e eu me dedico muito à comunidade em si, no geral. Então, eu acho que assim, eu inclusive como comites, fomos eleitos pela comunidade italiana, e é pela comunidade italiana que eu sempre falo, que eu sempre peço, e que eu vou fazer sempre. Então, fico à disposição para as perguntas e tudo que eu puder, inclusive, passar para eles, né? Porque nem sempre, é o que eu falo sempre, é o tal do privilégio, nem sempre as pessoas chegam ao senador. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo também. E fico à disposição aqui, São Paulo, Brasil, qualquer dúvida, qualquer necessidade, e-mail que precisem, podem passar, que eu repasso, que vai com certeza chegar a eles, e eles vão dar também um retorno, com certeza. Agradeço pela disponibilidade sempre de vocês. A revista Insieme também agradece o Tadoni, o Girardello, a Luciana e o senador Borghese por nos dar o prazer dessa chiacchiera, mais uma chiacchiera, e outras, obviamente, virão aí, porque nossa função é estar insieme, né? Inclusive, é vero. Inclusive aí com a Argentina, né? Que muita gente diz, não, é senador argentino. Não, ele é eleito na América do Sul. Somos, no parlamento, uma coisa só. A nossa representação é uma só, né? Então, agradeço a vocês todos e vamos encerrando. Então, até a próxima. E aguardamos as ações do senador agora. Muito obrigado. Grazie, Peron. Grazie di tutto. Grazie, senatore. Grazie a tutti voi. Grazie, Luciana. Grazie, Cristiana. Ciao, ciao.